No vídeo de hoje, vamos explorar a dieta de um camponês medieval. Este vídeo não é patrocinado pela HelloFresh. Bem-vindo à loucura medieval. Durante a Idade Média, o povo comum levava um estilo de vida muito duro e fisicamente exigente. Eles eram servos no fundo do sistema feudal e tinham que jurar um juramento na Bíblia para servir e obedecer ao seu senhor local. Muitos camponeses trabalhavam como agricultores para os senhores que possuíam os campos e, devido à natureza da agricultura, certas tarefas tinham que ser feitas em um momento específico do ano. Eles não só tinham que trabalhar em suas próprias terras, mas também eram obrigados a trabalhar nas terras da Igreja de Graça. Isso era um uso altamente inconveniente de seu valioso tempo, que poderia ser melhor aproveitado fornecendo comida e dinheiro para suas próprias famílias. O controle exercido pela igreja era tal que as pessoas tinham medo de cometer qualquer pecado que pudesse ofender a Deus e impedi-las de entrar no céu. Além disso, os camponeses tinham que pagar 1/10 do que ganhavam para a igreja, seja em dinheiro ou em bens. Geralmente era o último caso, porque o dinheiro era escasso. Os agricultores camponeses geralmente pagavam em sementes, e isso causava grande dificuldade, deixando a família com falta para semear os campos no ano seguinte. Os dízimos da igreja eram guardados em grandes celeiros de dízimos. Infelizmente, muitos dos grãos que eram armazenados seriam comidos por ratos ou estragados pela urina e fezes deles. Em 1395, o historiador e poeta francês Jean Froissart descreveu a nobreza como tendo grande poder sobre os servos, de modo que eles eram, citação, como regra geral, as florestas eram propriedade dos nobres locais ou até mesmo do rei, então qualquer pessoa pega caçando ilegalmente seria severamente punida. Não só agricultores criavam animais. A maioria das famílias medievais criava galinhas, ovelhas e vacas para fornecer ovos, lã e produtos lácteos. Os ovos eram tão valorizados que raramente as galinhas eram abatidas por sua carne. Animais domesticados, como gado e ovelhas, não conseguiam se alimentar durante o inverno, então eram criados e abatidos no início dos meses mais frios. As peças de carne eram salgadas ou defumadas para preservá-las e alimentar a família até a primavera. Na maioria das casas, havia um gancho na lareira para defumar a carne. No início da Idade Média, a maioria dos camponeses vivia em casas de barro, com estrutura de madeira, com poucos móveis e palha forrando o chão. Dormir e cozinhar ocorriam no mesmo ambiente. Qualquer animal devia ser recolhido à noite. Ursos e lobos ainda vagavam pelo campo inglês naquela época e poderiam facilmente roubar galinhas, porcos ou uma vaca, o que seria desastroso para a família. Deixado sozinho do lado de fora, um animal poderia se perder ou ser roubado por outras pessoas. Eles eram protegidos dentro de casa, mas isso criaria condições insalubres, pois os animais não teriam sido treinados para ficar em casa e também carregariam pulgas e ácaros. As camas eram simples colchões recheados de palha e teriam atraído todos os tipos de vermes e insetos. Os próprios camponeses teriam sido infestados por piolhos. As casas não teriam água corrente ou banheiros. Qualquer resíduo humano seria coletado em um balde e jogado na rua, ou levado até o corpo de água mais próximo. Infelizmente, este mesmo rio ou lago também forneceria água para lavar e cozinhar. A carne mais comumente consumida era a de boi, pois era considerada muito vulgar para a nobreza. Muitas famílias mais pobres mantinham uma vaca que seria abatida quando ficasse muito velha para a ordenha. As partes que não eram comidas seriam usadas para outros itens essenciais. O couro poderia ser transformado em couro, e os ossos poderiam ser transformados em implementos como agulhas para costura, fixadores ou até mesmo armas. As famílias camponesas preferiam os porcos, pois requeriam menos cuidado. Eles podiam ser encontrados praticamente em toda a Europa medieval. Eles também podiam procurar comida por conta própria, até mesmo nas ruas da cidade, e também podiam se defender de qualquer predador que se aproximasse, como as raposas. Quando abatidos, todas as partes do porco eram usadas para alimentação.
Junto com gordura e cereais, o sangue fazia morcelas, os intestinos eram usados para embutidos, até mesmo as patas podiam ser usadas para fazer gelatina, bacon e presunto, duravam muito tempo depois de curados ou em conserva. Então se tornaram a carne básica para os camponeses durante os meses de inverno. Nas cidades e vilas, não muitos tinham sua própria cozinha, então precisavam comprar comida pronta de vendedores de rua, embora diferente das refeições prontas de hoje. A carne bovina era usada como recheio para tortas e outros alimentos, assim como a carne de porco. As famílias de camponeses também podiam criar ovelhas. Eles podiam usar o leite das ovelhas, negociar ou vender regularmente qualquer lã, e comer o carneiro quando a ovelha ficava velha demais para ser útil. Após a conquista normanda, em 1066 qualquer animal de caça pertencia a aos nobres. Caçadores ilegais podiam ser executados. Então capturar veados e javalis era apenas uma opção para os camponeses mais corajosos. No entanto, era permitida a caça de coelhos e lebres, que eram capturados em armadilhas deixadas por todo o campo. A nobreza domesticou coelhos no início da Idade Média. Eles eram criados para carne e mantidos em grandes cercados chamados de tocas. No meio do século XIII, Henrique III da Inglaterra serviu 500 lebres e 200 coelhos em uma festa de Natal. Como regra, a carne era um luxo para as pessoas mais pobres da Alta Idade Média e raramente era consumida. Seus alimentos básicos eram pão e cereais. Durante o século IX, quase 3/4 da dieta das pessoas era baseada em cevada, aveia e centeio. Também vale mencionar que após a devastação da peste negra em 1353, a população da Europa foi devastada. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram. Isso resultou em uma população muito menor, tornando a comida mais disponível. Nessa época, até os pobres podiam se dar ao luxo de comer carne. Livros de receitas da Idade Média sugerem que, ao contrário das pessoas mais pobres, a nobreza estava comendo uma série de pratos estranhos, como gatos assados, cisnes e pavões. Ouricos eram servidos em massa folhada ou molho cameline. Este molho, feito com pão, vinho e especiarias, era tão popular que podia ser comprado pronto de comerciantes em Paris durante o século XIV. Os cisnes eram especialmente valorizados como um prato de banquete, e suas entranhas eram frequentemente picadas antes de serem misturadas com pão, vinagre, gengibre e sangue. Outra receita sugere que a ave deve ser assada e depois refeita em sua pele e penas, antes do serviço. Delícia! Peixes poderiam ser pegos em riachos e rios se o Senhor do Solar permitisse. A nobreza preferia carne a peixe, então isso era frequentemente o caso. Claro, aqueles camponeses que viviam perto do mar tinham a sorte de poder pescar sem precisar de permissão. Rios e lagos do interior estavam repletos de peixes na Idade Média. Peixe salgado e arenques em conserva eram os peixes mais comuns consumidos na Europa medieval, bem como cavala, arenque, enguias e lampreias. Este horrível peixe parasita era considerado uma iguaria e seria comido nos dias em que a carne não era permitida. O rei Henrique I da Inglaterra, que governou durante o século X, disse que morreu devido a um excesso de indulgência com lampreias. Qualquer coisa que não fosse comida durante o verão seria preservada para o inverno. O bacalhau também seria seco e salgado. Isso era chamado de peixe seco, e ainda é feito no norte da Noruega e na Islândia até hoje. Tanto peixe salgado era consumido na dieta medieval que molhos eram feitos para torná-los mais apetitosos. A maioria tinha uma base de vinho ou vinagre em vez de creme ou leite e continha muitas ervas e especiarias. O cristianismo teve uma enorme influência sobre o que as pessoas podiam comer e quando podiam comer. Durante a Idade Média, a Igreja Católica unificou a Europa politicamente e dominou a vida medieval. Influenciaram até a alimentação das pessoas. Todos acreditavam em Deus, céu e inferno, fossem eles um rei ou o mais humilde camponês da aldeia. Seguir as regras da Igreja era a única maneira de uma pessoa garantir seu lugar no céu. A lei católica sancionava dias oficiais de jejum para purificar e disciplinar os fiéis. No século X, isso acontecia 3 dias por semana, às quartas, sextas e sábados.
Comer era proibido nesses 3 dias antes das 15h. Na Alta Idade Média, esse horário foi movido para depois das orações da noite. O período da Quaresma é um momento importante e solene no calendário da Igreja. Ele conduz à Páscoa e à tristeza da crucificação. Dura 40 dias e noites, desde a quarta-feira de cinzas até o dia anterior ao domingo de Páscoa, conhecido como Sábado Santo. Muitas pessoas ainda abrem mão de coisas para a Quaresma mesmo hoje, como álcool ou chocolate. Durante o final do período medieval, a Quaresma durava 46 dias, porque incluía também 6 domingos. A Quaresma era um período particularmente difícil para o camponês medieval que tinha um trabalho físico, como a agricultura, porque o jejum era prolongado por tanto tempo. Não era permitido carne durante o período e leite, produtos lácteos e ovos também eram proibidos. Isso geralmente significava uma dieta monótona de peixe salgado por mais de um mês. Em vez de 2 ou 3 refeições por dia, o dia de jejum tinha apenas uma e geralmente consistia em uma porção normal de pão e vegetais, ou às vezes apenas pão. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, não era permitido comer nada. As únicas pessoas isentas de jejum eram crianças, idosos, mendigos e peregrinos. Independentemente da riqueza ou status, o pão era a base da dieta medieval e era um alimento básico para todos. O pão integral era ingerido pelos mais pobres. Na verdade, quanto mais escuro o pão, mais provável era que você fosse pobre. Era mais demorado e, portanto, mais caro produzir farinha branca. O trigo era usado para fazer o pão mais fino. O centeio produzia um pão marrom muito mais escuro. E aveia ou cevada eram cultivadas em áreas mais frias e úmidas, como a Inglaterra. As colheitas muitas vezes falhavam e havia colheitas pobres. Então o grão seria complementado com outros ingredientes. Ervilhas e feijões, ou até mesmo bolotas, seriam adicionados para fazer pão de cavalo quando o grão era escasso. Era comestível, mas não era comível. Embora em assentamentos maiores, havia mais escolha para as pessoas mais pobres com pão branco disponível, bem como pães de trigo e até wastel, que era de alta qualidade, feito com farinha muito fina e mais parecido com um bolo do que com um pão. Em 1400, provavelmente poderia comprar 3 a 4 pães com 1 centavo. A massa não fermentada produzia um pão indigesto e pesado, então era feita bem fina e era usada como um prato. Esses pratos eram chamados de trincheiras. Uma vez embebido em molho ou caldo, o prato de pão também seria comido. Durante festas em casas nobres, essas trincheiras eram feitas de pão integral de 3 dias cortado ao meio. As fatias eram escavadas no centro para que pudessem conter carne recém-abatida e vegetais. Há evidências históricas conflitantes de que essas trincheiras eram comidas com a refeição ou dadas aos pobres depois que os comensais terminavam com elas. Um ingrediente frequentemente usado na fabricação de pão e como ingrediente culinário era a cerveja. A maioria das pessoas bebia cerveja, cidra ou hidromel como acompanhamento da comida. Contrariamente à crença popular, eles também bebiam água se tivessem uma boa fonte limpa, como um rio ou riacho. A água da chuva e a neve seriam coletadas em barris. Os córregos subterrâneos seriam encontrados e acessados cavando um poço, e os córregos da montanha também seriam usados não apenas para beber e lavar, mas também para irrigar jardins e encher bebedouros para animais. Nas cidades e vilas onde o acesso à água fresca era menos provável, poderia ser consumida uma pequena quantidade de cerveja, especialmente por crianças e servos, porque continha uma quantidade menor de álcool do que outras cervejas. Às vezes, poderia ser aromatizado com framboesas, se disponíveis. A cerveja era feita de cevada ou outros grãos com ervas misturadas para dar sabor. Havia também outras variantes. Leite quente era adicionado para fazer cerveja poisette e uma bebida mais cara de hidromel conhecida como bragart era feita usando mel e especiarias. O cidra era feito mergulhando maçãs em água e deixando-as fermentar. O hidromel era particularmente popular na Irlanda medieval. Após a introdução da apicultura no século V, às vezes era infundido com avelãs para realçar ainda mais o sabor. A cerveja era bebida por uma variedade de razões. Ganhar a vida naquela época era intensivo em mão de obra. A cerveja era necessária não apenas para repor os líquidos perdidos com o suor,
mas também para fornecer as calorias necessárias para um trabalho tão energético. Era barato para fazer em casa e, mais importante, ajudava a aumentar o moral em um momento em que a vida era dura e curta. Como pouco mudou. A cerveja seria consumida a partir dos 5 anos de idade, e durante o século XIII, a maioria dos adultos beberia aproximadamente 1 galão de cerveja por dia. O cultivo de alimentos era muito importante para os camponeses medievais. Legumes e ervas eram uma parte essencial de sua dieta. Na verdade, o termo vegetal era pouco usado na Idade Média. Ervas, raízes e plantas verdes eram todas referidas coletivamente como ervas. As ervas, como as conhecemos agora, foram usadas extensivamente durante a Idade Média. Elas eram fáceis e baratas de cultivar e tornavam a comida insípida consumida por uma família pobre muito mais palatável e interessante, pois as especiarias caras só podiam ser compradas pelos ricos. Embora os nobres comessem felizmente cebolas, alhos-poró e alho, eles consideravam quaisquer outros vegetais apenas adequados para alimentar os pobres e não muito nutritivos. Isso ocorreu porque os vegetais secos eram exclusivamente consumidos por monges quando estavam em jejum sob votos de abstinência. Pão de cevada também era dado aos monges por um período determinado como punição por infrações disciplinares. Legumes de raiz, como cenouras e pastinacas, também eram consumidos, bem como vários tipos de feijão. As couves eram populares e havia muitas variedades, incluindo a couve de Páscoa e a de cabeça de maçã. As lentilhas eram evitadas, se possível, pois acreditava-se que causavam uma inflamação interna, afetavam a visão e provocavam pesadelos. Dizia-se também que o pepino era desagradável, pois acreditava-se que os franceses que o comiam regularmente estavam constantemente sujeitos a febres. Frutas e vegetais nunca eram comidos crus, pois acreditava-se que isso causava doenças. Um livro de receitas datado de 1500 diz ao chefe para, cito, "Cuidado com saladas verdes e frutas cruas, pois elas farão seu mestre ficar doente." Então, os vegetais geralmente eram servidos em um ensopado ou sopa, e a fruta era cozida e conservada em mel ou assada em tortas. Maçãs, peras e marmelos cresciam selvagens. O marmelo era uma fruta muito útil que podia ser cozida lentamente e transformada em um tipo de marmelada ou usado como tempero para carne. Na floresta, podiam ser encontradas cerejas selvagens, morangos, framboesas e groselhas vermelhas. Além de forragear por frutas silvestres, outros alimentos também podiam ser encontrados na floresta, como nozes, cogumelos e mel silvestre. Nas regiões montanhosas da Itália e da França, os camponeses forrageavam por castanhas, que se tornaram uma parte importante de sua dieta. Tanto os ricos quanto os pobres comiam um prato chamado pottage. Era a forma mais simples e barata de cozinhar e era um tipo primitivo de sopa. O camponês médio possuía um pote de barro que podia colocar nas cinzas quentes de sua fogueira ou um caldeirão de ferro fundido que podia pendurar sobre ela. Legumes como aipo, repolho, alho-poró ou ervilhas seriam picados e jogados na panela. Ervas frescas como alecrim, salsa, sálvia ou tomilho seriam adicionadas para dar sabor, bem como qualquer carne que estivesse disponível. Esses ingredientes seriam cozidos em um caldo de água ou cerveja e deixados para cozinhar. Uma papa mais cara e espessa seria consumida pela nobreza, conhecida como mortru. A papa dos camponeses geralmente era bastante rala, tinha menos valor nutricional e também era menos satisfatória. O leite consumido durante esse período viria de vacas, ovelhas ou cabras. Ao contrário de hoje, o leite fresco geralmente não estava disponível, porque não havia como impedir que o leite azedasse. Então, a maioria das pessoas pobres beberia soro de leite fermentado que sobrava do processo de fabricação de manteiga ou soro de leite da fabricação de queijo. Os trabalhadores costumavam comer um queijo de leite duro com pão. Então, para concluir, é comumente aceito que os camponeses medievais viviam de uma dieta de carnes assadas e papas feitas de uma sopa rala. Parece que isso simplesmente não é verdade. Muitos, de fato, acessavam uma variedade de alimentos saudáveis via pesca, agricultura e coleta. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, curta e comente se você gostou do vídeo e se inscreva se quiser acompanhar nossos vídeos semanais.